O terceiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos começa leve, fica tenso e termina com a revelação que muda tudo. O segredo de Egg finalmente veio à tona e o Dunk acabou de colocar a própria vida em risco por causa de um soco. Fala, taberneiros, eu sou o Daniel e hoje vou destrinchar cada detalhe desse episódio, desde as pistas que estavam escondidas desde o começo até o que essa revelação significa para o futuro da série. Se você curte análise detalhada assim, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal e me motiva a continuar trazendo esse conteúdo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, pois tem muita coisa legal por lá e bora pra análise. O episódio começa antes do sol nascer, com Egg já acordado enquanto Dunk ainda dorme no acampamento. O garoto está claramente ansioso para provar que merece estar ali, então pega o cavalo trovão e vai pro campo treinar sozinho sem avisar ninguém. E durante esse treinamento, vem um comentário que passa completamente despercebido na primeira vez que você assiste. O Egg menciona que o pai dele sempre disse para nunca conversar com cavalos, porque segundo ele são bichos mais burros que cachorros e só entendem a linguagem do chicote. Mas agora que sabemos quem é o pai dele, essa fala ganha um peso completamente diferente, porque Maekar Targaryen é exatamente o tipo de pessoa que resolve tudo na base da força, um cara frio, autoritário e distante que claramente não tem muita paciência para os filhos. Fica óbvio porque o Egg prefere dormir no chão, ao lado de um cavaleiro desconhecido, do que voltar para a própria família. O interessante é que o Egg ignora o conselho do pai e tenta se comunicar com o Trovão na conversa, com paciência, e aos poucos o cavalo vai cedendo. É uma cena simples, mas que mostra a diferença fundamental entre o Egg e o resto da família dele, porque enquanto os outros Targaryen dessa geração apostam em intimidação e força bruta, ele prefere paciência e gentileza. E então, aparece um personagem que parece figuração, mas definitivamente não é. Sir Robin Rysling surge no meio do mato, descalço e com um olho só, perguntando se o Egg roubou aquele cavalo. O Egg reconhece ele na hora e chama ele de o cavaleiro mais louco dos Sete Reinos. E quando vemos flashback, fica claro o porquê desse apelido. 5 anos antes, numa justa, uma lasca de lança entrou na órbita do olho dele e ficou pendurado ali sangrando. E sabe o que Sir Robin fez? Continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Mas a loucura vai muito além de simplesmente ser durão. O cara fala de si mesmo no plural, dizendo coisas como "nós somos um receptáculo para o guerreiro", porque ele genuinamente acredita que carrega um dos 7 deuses dentro dele. O guerreiro é o aspecto da fé dos 7 que os soldados rezam pedindo coragem antes de entrar em batalha. Então, basicamente, Sir Robin acha que virou uma espécie de avatar divino. E te garanto uma coisa, guarda esse nome, Sir Robin Rysling, porque a série não apresentou ele à toa e ele vai ter um papel importante no que vem pela frente. De volta ao acampamento, o Dunk está ensinando o Egg a costurar, e já tem uma piada escondida nessa cena que muita gente não percebe. Em famílias nobres de Westeros, costura é coisa de menina. Os filhos homens simplesmente não aprendem isso. Então o fato de Egg não saber dar um ponto sequer é mais uma pista gigante de que ele não é o estaleiro órfão que finge ser. Egg também pergunta pro Dunk se é estranho ter pelos pretos nascendo nos seus eggs, se é que você me entende. E Dunk corta o assunto rapidinho porque claramente não quer ter essa conversa. Mas a dúvida do Egg faz todo sentido, quando você para pensar, porque ele raspou a cabeça justamente para esconder o cabelo branco característico dos Targaryen. Então estranhar que o resto do corpo tenha pelos de cor diferente é completamente natural para um garoto da idade dele. Enquanto talha um pedaço de madeira, Egg começa a cantar uma musiquinha que parece coisa de criança, daquelas que você canta pulando corda no recreio. Mas presta atenção na letra, porque ela está contando a história de uma das guerras mais sangrentas da história de Westeros. Essa cantiga resume a rebelião Blackfyre, uma guerra civil que aconteceu 13 anos antes dos eventos da série. De um lado estava o rei Daemon II, que é o avô de Egg, e do outro estava Daemon Blackfyre, um filho bastardo do rei anterior, que foi legitimado no leito de morte do pai e achou que tinha direito ao trono. A guerra terminou na Batalha do Campo do Capim Vermelho, que ganhou esse nome porque o massacre de 10.000 homens tingiu a grama verde de vermelho. Foi nessa batalha que Maekar e Baelor viraram heróis de guerra usando uma tática que ficou famosa. Maekar segurou a linha de frente enfrentando o impacto do exército inimigo feito uma bigorna, enquanto Baelor atacou por trás com lanceiros de Dorne e esmagou os rebeldes entre os dois,
como um martelo batendo no metal, batendo na bigorna. O detalhe que não dá para ignorar é que o Egg está cantando sobre a glória militar do próprio pai, uma vitória que o Maekar com certeza conta com orgulho em toda oportunidade. Mais uma pista enorme de quem esse garoto realmente é, só o Dunk não percebeu. O Dunk cabeça dura. O Dunk tá um caco de nervoso. Passou a manhã inteira vomitando de ansiedade. Mas o Egg explica que ainda não é hora de desesperar, porque o primeiro dia de justas é reservado só para cavaleiros de família nobre ou de grande reconhecimento. Como o Dunk não é nenhum dos dois, vai ter que esperar a vez dele chegar. Os dois passam o dia inteiro assistindo às lutas, e a primeira justa já entra para a história. É Sir Humphrey Bisbury contra Sir Humphrey Harding. E a galera logo apelidou o confronto de a Batalha dos Humphreys. O detalhe interessante é que os dois são cunhados, casaram com irmãs da casa Waynwood lá do Vale Arryn e quebraram mais de 12 lanças um outro antes de finalmente decidir a luta. Sir Humphrey Harding saiu vencedor e se tornou um dos campeões do torneio. Então anota esse nome porque ele aparece de novo daqui a pouco. Dunk e Egg ficam num cantinho afastado, zoando um ao outro e curtindo o momento. Até que o Egg solta uma frase que ganha um peso completamente diferente agora que sabemos quem ele é. Acho que eu seria muito feliz num lugar assim. Ele está falando de viver entre gente comum, longe da corte, longe das obrigações de príncipe. Para ele, ser escudeiro de um cavaleiro sem nome parece muito mais atraente do que a vida que a família planejou. E então, Dunk recebe a proposta que poderia mudar a vida dele completamente. Plummer, o intendente do torneio, aparece com um esquema envolvendo a própria família Ashford. O problema é que a casa Ashford está completamente quebrada, porque Lord Ashford gastou uma fortuna absurda organizando esse torneio e agora não tem como pagar as contas. Vale lembrar que torneios em Westeros eram eventos caríssimos, tanto que foi uma das coisas que ajudou a falir o reinado de Robert Baratheon décadas depois. O esquema funciona assim: o Dunk desafia Sir Andrew Ashford, que é filho do Lorde, o favorito da casa. Todo mundo nas apostas coloca dinheiro no Ashford, porque ele é o favorito, mas na hora da luta, Ashford perde de propósito. As apostas no Azarão pagam uma fortuna, a família recupera o dinheiro perdido e o Dunk sai de lá com uma vitória no currículo, mais cavalo e armadura de brinde. É basicamente tudo que o Dunk sempre sonhou para começar a vida de cavaleiro, servido de bandeja sem precisar fazer nada. Só tem um probleminha. É pura trapaça. E aqui aparece quem o Dunk realmente é no fundo. Ele não hesita, e não é por orgulho ou por achar que consegue vencer de verdade, é por honra mesmo. Tudo que Sir Arlen ensinou a vida inteira diz que o cavaleiro de verdade não ganha desse jeito. E o Dunk leva esses sentimentos a sério. Esse dilema nem existe nos livros, foi criação da série especificamente para mostrar o caráter do personagem. E foi um grande acerto. Num mundo onde praticamente todo mundo trapaceia e joga sujo, Dunk é o idealista que acredita em fazer a coisa certa. Então chega a hora do príncipe Aerion Chama-Viva entrar na arena e a armadura dele é de outro mundo. Toda trabalhada com padrões de chamas vermelhas e laranja. Elmo moldado no formato de cabeça de dragão e até o cavalo vestindo para combinar com o conjunto. Mas isso não é só questão de estilo ou vaidade. Os Targaryen não têm mais dragões há 70 anos, desde que o último morreu durante o reinado de Aegon III, então eles compensam essa perda de presença com um visual bem stylish. Armaduras elaboradas, cores vibrantes, tudo calculado para lembrar o povo de Westeros do poder que a família já teve um dia. Primeiramente, Aerion passa pelo seu primo Valar, o segundo na linha de sucessão do trono. Mas não é ele seu oponente, ele não quer envergonhá-lo. Sua arrogância ultrapassa todos os limites. Aerion escolhe desafiar Sir Humphrey Harding, justamente o cara que acabou de vencer a Batalha dos Humphreys e está em alta. E aqui você precisa prestar atenção na reação do Egg durante essa cena, porque ele começa a gritar mata ele, com uma raiva que não faz sentido nenhum até você descobrir que o Aerion é o irmão dele. Nos livros, as histórias sobre o Aerion são de arrepiar qualquer um. Ele jogou o gato de estimação de Egg num poço só por diversão, e numa noite encostou uma faca nas partes íntimas do irmão mais novo e ameaçou castrar ele, dizendo que ia transformar o Egg numa irmã para poder casar. Esse é o nível de psicopatia e crueldade que estamos lidando aqui. A jogada covarde não demora a aparecer. Na primeira investida, o Aerion desvia da lança do oponente de propósito, o que parece provocação, mas na verdade é estratégia suja para fazer Harding perder o equilíbrio e não conseguir se preparar direito para o próximo ataque. Na segunda investida, em vez de mirar no cavaleiro como manda a regra, o Aerion enfia a lança bem no pescoço do cavalo. O animal cai no chão e esmaga as pernas de Sir Humphrey, que não tem como continuar lutando.
Aerion vence a batalha por desistência técnica. A reação do público é imediata e violenta. Vai de todo lado, gente gritando xingamento, e alguém consegue acertar uma fruta bem no elmo do Aerion. A guarda real precisa intervir para conter a multidão antes que vire um linchamento. E olha para o príncipe Baelor lá na arquibancada durante essa confusão toda. Ele não parece nem um pouco surpreso com o que o sobrinho fez, só parece cansado, como quem já esperava que Aerion fosse aprontar alguma merda dessas. Essa cena mostra uma coisa muito importante sobre o estado atual de Westeros. Sem os dragões para manter todo mundo na linha pelo medo, o povo está perdendo o respeito pelos Targaryen. Essa família está em franca decadência e todo mundo consegue sentir isso. Vale lembrar que a rebelião Blackfyre ainda é algo recente e muitas pessoas não têm afeto pelos Targaryen. Desse modo, é comum que nesse período eles estejam presentes nesses torneios menores, como o de Valfreixo. É quase uma jogada de relações públicas, de apresentar a família aos olhos do povão e manter o status de superioridade, mas de uma forma mais integrada, mais tranquila. Então isso mostra o quão merda foi a atitude de Aerion em todos os sentidos. Mais tarde, no pavilhão dos Baratheon, Sir Lionel uma cantoria com Sir Manfred Dondarrion, e a música é sobre uma mulher chamada Alice Três Dedos. A história é que ela perdeu 2 dedos no acidente, mas aprendeu a usar muito bem os 3 que sobraram para dar prazer nos homens, se é que você me entende. É música de bêbado em taverna, o tipo de coisa que você canta depois de várias canecas de cerveja. Mas Egg sempre resolve procurar um significado mais profundo na história toda. Ele pergunta pro Dunk se a Alice existiu de verdade, se esse era mesmo o nome dela ou se inventaram depois. E aí chegam numa conclusão interessante. Talvez seja uma história sobre honra, uma moça que teve azar na vida, mas fez o melhor possível com o que tinha disponível. E essa lição encaixa perfeitamente na situação de Dunk. Ele é órfão da Baixada das Pulgas, o bairro mais miserável de Porto Real. Não tem nome de família, não tem dinheiro guardado, não tem conexão com ninguém importante, mas ele tem 2 coisas a favor. É enorme e tem um coração genuinamente bom. A mensagem da história fica clara. Use o que você tem e faça o melhor possível com isso. Egg ainda completa o raciocínio dizendo que o nome dela é Esperança e serve para qualquer um que precisar dela. Passeando pelo mercado do torneio, o Dunk e o Egg encontram uma cartomante que oferece ler o futuro dos dois e as previsões que ela faz são bem específicas. Pro Dunk, ela diz que ele vai ter grande sucesso na vida e um dia será mais rico que um Lannister. Pro Egg, a previsão é bem mais sombria. Você vai ser rei e vai morrer queimando, e vermes vão se alimentar das suas cinzas enquanto todo mundo que te conheceu vai comemorar a sua morte. Dunk acha tudo aquilo ridículo e começa a rir da situação. Aquele moleque careca virando rei de Westeros, na cabeça dele é mais fácil ele ganhar todas as justas e vencer o torneio. Mas Egg não está rindo. Ele sabe que é príncipe, sabe que por mais louca e improvável que a ideia pareça, existe sim um caminho que leva dali até o trono. E ouvir uma estranha descrever a própria morte com tantos detalhes claramente mexe com ele. Alerta de spoilers da história de Egg, caso não queira saber, pule para 1 minuto que aparece na tela aí. Falando da história geral de Westeros, essa profecia se cumpre completamente. Décadas depois, o Egg se torna rei Aegon V e fica conhecido como Aegon o Improvável, justamente porque ninguém achava que ele tinha a menor chance de chegar lá. E ele morre exatamente do jeito que a cartomante descreveu, num incêndio devastador em Solar Estival, que era o palácio da família Targaryen. Ele estava tentando trazer os dragões de volta à vida através de um ritual de magia de sangue, mas alguma coisa deu muito errado e o fogo consumiu tudo. O detalhe mais triste é que o Dunk morreu junto com ele nesse incêndio, tentando salvar o amigo de uma vida inteira. Quem se alegra com sua morte são os grandes lords, visto que Egg governava pensando nos pobres e necessitados, e não beneficiando as grandes famílias. É por isso que a série tem esse tom agridoce o tempo todo. Estamos assistindo o nascimento de uma grande amizade que vai durar décadas e mudar a história de Westeros. Mas já sabemos desde o começo como essa história termina. Raymond Fossway, o jovem cavaleiro que o Dunk conheceu apanhando no primeiro episódio, convida ele para tomar uma cidra, porque a família dele produz a bebida. E no meio dessa conversa aparentemente casual, Raymond solta um discurso que resume perfeitamente o sentimento de boa parte da população de Westeros em relação à família real. They're incestuous aliens, Duncan. Blood magicers and tyrants who've burned our lands, enslaved our people.
E o pior é que ele não está errado em nada disso. Os Targaryen vieram de Valíria, que fica em outro continente, e conquistaram Westeros na base do fogo e sangue. Praticam casamento entre irmãos há gerações para manter a linhagem pura. E nos 200 anos de reinado, envolveram o continente em conflitos sangrentos, como a Dança dos Dragões, que matou milhares de pessoas e destruiu quase todos os dragões da família. Durante essa conversa, Raymond também menciona os filhos do Maekar, que estão desaparecidos. Diz que 2 sumiram completamente e que o terceiro é tão inútil que a família vai mandar para a cidadela virar mestre. Esse terceiro filho, que ele está chamando de inútil, é Aemon, o mesmo mestre Aemon que serve na Patrulha da Noite durante os eventos de Game of Thrones. O Aerion passou o dia inteiro sendo humilhado, tomou uma na cara, teve que entregar o próprio cavalo pro cara que ele machucou e agora está bêbado e procurando descontar a raiva em alguém. Ele vai até o teatro de marionetes onde Stancel está fazendo uma apresentação da lenda de Serwyn do Escudo Espelhado, que conta a história de um cavaleiro matando um dragão. Serwyn é um herói lendário conhecido por salvar a princesa Derissa de gigantes e por matar o dragão Urrax com urgência, usando o reflexo do próprio escudo para enganar a criatura antes de cravar a lança em seus olhos. Para um cara que se acha a reencarnação dos dragões, ver uma peça celebrando a morte de um é demais pro ego. Aerion ataca Tancel e começa a quebrar os dedos dela. Para um artista que vive do trabalho das mãos, é basicamente a sentença de fim de carreira. Egg corre desesperado para chamar o Dunk, e quando o Dunk vê o que está acontecendo, ele simplesmente perde o controle. Esquece completamente que está batendo num príncipe da família real. Esquece tudo que Sir Allen ensinou sobre manter a calma e pensar antes de agir. A única coisa que ele consegue enxergar é a injustiça acontecendo na frente dele, e ele reage por puro instinto. A série é tão fiel que até o dente quebrado de Aerion eles fizeram questão de mencionar. São necessários 4 homens para conseguir segurar o Dunk e quando finalmente conseguem imobilizar ele, parece que vai morrer ali mesmo, executado por ter agredido um membro da família real. Mas então, o Egg intervém de um jeito que ninguém esperava. Ele chama os guardas pelo nome, com autoridade, e manda soltarem Dunk imediatamente. Aerion, com a cara toda destruída pelos socos, olha para o irmão mais novo e pergunta o que diabos ele fez com o cabelo. A resposta do Egg é simplesmente devastadora. Eu cortei eles, irmão. Não queria parecer com você. E de repente, todas as pistas dos episódios anteriores se encaixam perfeitamente. Egg é Aegon Targaryen, o 4º filho de Maekar, e bem distante da linha de sucessão ao trono de Westeros. O garoto que absolutamente ninguém levava a sério ou apostava qualquer coisa. E agora Dunk está numa situação praticamente impossível, porque agredir um príncipe da família real é pena de morte garantida. Não importa que o Aerion merecesse cada soco que levou. Não importa que o Egg seja irmão dele e esteja do lado de Dunk. A lei de Westeros é clara e não abre exceção. Para quem lê os livros, já sabe o que vem por aí. Um julgamento por combate no formato 7 contra 7. E a série passou esse episódio inteiro apresentando praticamente todo mundo que vai participar dessa luta. Sir Robin Risling, os 2 Humphreys, Raymond Fossway. Nenhuma dessas apresentações foi por acaso. Que vem o 4º episódio dessa linda produção que vem me encantando cada vez mais. Não sei vocês, se vocês pensam o mesmo. Ele começa de uma forma leve, despretensiosa, e agora vem ganhando uma forma bem mais dramática e obscura, mas sem perder o que torna essa história única e essencial, que é a boa natureza de Dunk e Egg. E aí, taberneiros, vocês tinham percebido todas essas pistas sobre a identidade de Egg desde o começo? Bom, se você acompanha o canal, não é nenhuma novidade. O que acharam da forma como a revelação aconteceu? E como vocês acham que o Dunk vai conseguir escapar dessa situação? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu essa análise e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, pois tem muita coisa legal por lá. Valeu, taberneiros, obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!